Se você já sentiu alguma vez que não estava dando conta de tanta coisa para fazer, na hora de criar conteúdo, você tinha que aprender um pouco de design para fazer uns posts mais bacanas ali no Canva, ou mesmo na hora de lançar o seu produto digital, você precisa fazer aquela página de vendas, e aí lá vai você aprender como fazer páginas, como criar sites, e você dá duro, mas parece que as coisas não andam porque você tem tanta coisa que você precisa dar conta. Talvez você tenha caído numa armadilha que é até muito comum. Eu já caí nessa armadilha lá em 2014, quando eu fiz o meu primeiro lançamento. Esse lançamento foi um congresso online. Naquela época estava a moda dos congressos nacionais de alguma coisa, e o meu foi o Conafit. E eu dei naquele congresso tudo que eu tinha para dar, eu dei o meu melhor. Trabalhei meses a fio na construção de todo o processo, entrei em contato com diversos profissionais para convidar para palestrar no meu congresso, consegui profissionais realmente muito bons, tentei parcerias, patrocínio, estava muito em cima da hora ali, então não consegui fazer esses patrocínios, ou seja, eu mesma financiei todo o processo do meu bolso. Naquela época era muito caro para você fazer aquela transmissão ao vivo, online, em tempo real. Eram sistemas que custavam mais de R$ 1.000 um mês para você fazer essa transmissão, enfim. Eu dei tudo que eu tinha ali naquele congresso. Então eu tinha certeza que eu ia fazer os meus 6 dígitos, eu tinha certeza que ia ser um sucesso, porque estava tudo impecável. Os posts na rede social, a página já tinha, naquela época era a fanpage do Facebook, a gente já tinha mais de 40 mil fãs, já estava criando lista de e-mails, postava todos os dias na fanpage, as páginas de inscrição, tudo funcionando, tudo lindo, fluxos de e-mails automáticos. A máquina estava super engraxadinha, super bem cuidadinha, porque eu realmente me coloquei naquele trabalho. E o dia que o congresso de fato iniciou, que eu comecei ali aquela transmissão, eu realmente esperava um boom. Mas o que foi que aconteceu? Poucas pessoas realmente assistiram e acompanharam o congresso inteiro. E no final do congresso, qual que é a forma que a gente faz dinheiro com esse tipo de lançamento? É vendendo a gravação para quem não conseguiu assistir todos os episódios. E na hora de vender, assim, eu imaginava que a hora que eu abrisse o carrinho ia acontecer aquela explosão de vendas. Mas eu abri o carrinho e nada aconteceu. Eu lembro desse momento como se fosse uma fotografia da minha vida nesse momento. Eu lembro onde eu estava, quais eram minhas expectativas, onde estava o meu marido, que então naquela época era meu namorado, onde estavam todas as pessoas que eu ia ter que explicar que não deu certo e que todos aqueles meses que eu acreditei naquela ideia tinham sido um desperdício. Como que eu explicar para essas pessoas o tamanho do fracasso que eu tinha conseguido naquele momento, que eu me sentia naquele momento? E aquele evento me causou um grande trauma. Eu simplesmente sumi depois daquilo da internet. Fiquei uns 2 anos assim que eu nem abria mais Facebook, que era a rede social na época, eu nem abria mais internet, não queria saber de rede social, arrumei um emprego, porque aí, né, as pessoas vieram me cobrar, né, ou talvez nem tão isso, mas eu mesma me cobrando do porquê que tinha dado tudo errado. Então bora desistir logo e arrumar um emprego para simplesmente a gente poder respirar e recuperar, claro, a vida financeira, né? Que eu tinha colocado tudo que eu tinha ali naquele negócio. E a questão é o que deu errado ali. Eu levei um bom tempo para entender o que foi que eu fiz de errado naquele lançamento. E mesmo depois que eu entendi, eu continuei cometendo o mesmo erro. E se você hoje está se esforçando nesse tanto no seu negócio e você não vê as coisas acontecendo de verdade, às vezes você até consegue um resultado ali, um resultado lá, umas vendas, um conteúdo que às vezes viraliza, mas nada chega perto do que você esperava depois de se aplicar tanto, depois de estudar, aprender e trabalhar tão duro. Não sei exatamente qual é o seu caso, mas no meu caso foi que eu deixei de lado a visão estratégica do negócio. Eu foquei demais ali naquele técnico, foquei demais em fazer a máquina funcionar e esqueci completamente o relacionamento com a base de leads, com a base de fãs. Por mais que eu postasse continuamente na rede social, não existia um relacionamento ali, não existia uma conexão, não existia o trabalho realmente estratégico da comunicação, existia só o trabalho operacional ali, muito bem feito, mas era tudo o que tinha. Quando eu comecei a entender isso, olhando para trás, ali já tinha passado uns 2 anos e eu comecei a compreender qual tinha sido o meu erro,
porque eu levei um tempo simplesmente para revisitar o momento, para tentar entender, que antes disso eu nem queria revisitar o momento, mas quando eu entendi, eu ainda assim continuei cometendo o mesmo erro. Por mais que quando eu voltei para a internet, eu fiz um monte de coisa que antes eu não estava disposta a fazer, que eu falei, eu preciso fazer coisas que eu não estava disposta antes para ter resultados diferentes, ainda assim não foi suficiente. Por um bom tempo eu ainda não tinha realmente compreendido a dimensão que significa esse erro da gente focar demais no técnico, focar demais no operacional e o que vem a ser também nesse estratégico. Então, às vezes, a gente até compreende, mas a gente não compreende a dimensão disso. Então, na prática, eu continuei repetindo esse erro de novo, de novo e de novo por um bom tempo. E a chave só virou mesmo quando eu entendi uma coisa. Se você fica muito tempo preso no operacional, o seu negócio simplesmente não amadurece. Porque enquanto você atende o telefone, troca a lâmpada, limpa as janelas, limpa o chão, você está deixando de lado o que é mais importante e vital para o seu negócio. E o que é vital para o seu negócio é o trabalho do CEO, é o trabalho do empreendedor e não o trabalho do técnico. O técnico é só uma peça, é só um componente de todo esse jogo de empreender. Inclusive, nesse livro aqui, O Mito do Empreendedor, ele fala sobre a doença do empreendedorismo. E o que vem a ser a doença do empreendedorismo? É quando uma pessoa que é técnica e trabalha numa empresa por muitos anos, ela domina o que ela faz e de repente ela fala, bom, se eu sei fazer isso aqui tão bem e essa empresa está ganhando dinheiro com a minha mão de obra, então eu posso abrir a minha própria empresa. Olha só que ideia brilhante. E aí ele vai lá com os conhecimentos dele, começa a atender os próprios clientes e talvez no começo até dê certo, mas com o tempo ele só vai realmente ter um negócio se ele deixar de ser só operacional. Porque mais do que entregar o seu produto, entregar o seu serviço, uma empresa tem todo um ecossistema, tem toda uma estratégia por trás, uma visão de para onde ela quer ir, uma forma de chegar onde ela quer e finalmente o trabalho do técnico, que é o executor desse plano. E nesse livro o autor fala que todo aquele que entra no universo do empreendedorismo traz em si três pessoas, três personagens, que é o personagem do empreendedor, o personagem do administrador e o personagem do técnico. E esses três personagens precisam conviver em paz. O empreendedor é o visionário, é o que teve a ideia de começar um negócio, é aquele que vê lá na frente, o inovador, o sonhador, aquele que desenvolve métodos, que tem ideias brilhantes. É ele quem define as prioridades, aloca recursos. É ele que garante que todas as áreas de uma empresa vão trabalhar de forma equilibrada. O segundo personagem é o administrador. Ele é quem vai pegar a visão do empreendedor e transformar em coisas mais palpáveis, transformar em processos, em planos, em rotinas. É ele que vai definir as equipes, que vai definir as métricas, é ele que vai organizar o caos antes de passar para o terceiro personagem, que aí é o técnico. O técnico é o cara que coloca a mão na massa, orientado pela visão do empreendedor e pelas estratégias, pelos processos do administrador. Porque sem essa visão, o técnico vai ficar girando em círculos, vai ficar dando cabeçada, fazendo um monte de coisa sem direção nenhuma. E esse é o erro mais comum da maioria das pessoas, é vestir somente o personagem do técnico, que foi o que eu fiz lá em 2014. Eu fui a técnica perfeita. O problema é que faltou ali uma visão estratégica, faltou um planejamento, faltou uma organização, faltou uma alocação correta de recursos que eu tinha naquele momento. Como eu era a única pessoa no negócio, eu tinha que alocar os meus recursos e o meu esforço na direção certa, mesmo que eu fizesse isso em detrimento de outras coisas que fossem ficar de lado. Mas eu não soube definir as prioridades. E quando você tem recursos limitados, quando você é o visionário, quando você é o administrador, quando você é também o técnico, você precisa definir as prioridades. Quando é que cada um precisa entrar em cena naquele momento certo, para que eles não fiquem atrapalhados e muito menos tire a responsabilidade do outro, anule o outro, fazendo com que o seu negócio fique em desequilíbrio. A maturidade do seu negócio só vem depois que você passa dessa fase.
Depois que você vence essa infância do seu negócio, que você começou como técnico, com toda aquela energia, toda aquela empolgação, mas no final acabou só você trabalhando para você mesmo, como se fosse um emprego. E o pior, esse é o pior emprego do mundo, aquele que você trabalha, você não tem hora para começar, não tem hora para parar, e no final do mês você nem sabe se vai receber o teu salário. Então, se você quer ser somente o técnico, eu não quero ser o visionário, não quero ser o empreendedor, não quero a função de administrador, não quero olhar para o negócio, não quero olhar para o marketing, para as estratégias de comunicação, não quero pensar na parte financeira, na parte de vendas, eu quero só fazer o que eu gosto de fazer. Então, nesse caso, volta a arrumar um emprego, porque pelo menos você vai receber para isso, não vai ter que se estressar tanto, vai ter horário para você cumprir certinho, porque tudo tem um preço. E o preço de você empreender é muitas vezes você ter que até abrir mão de fazer aquilo que você se propôs, abrir mão de fazer aquela atividade que às vezes você até ama fazer, mas aí você tem que se perguntar o que você ama mais, é fazer aquela atividade ou construir a sua empresa e fazer ela atingir muito mais pessoas e proporcionar emprego para as outras pessoas e crescer realmente, sair daquela infância. Porque aí nessa infância que muitos negócios morrem. Porque muitos empreendedores não querem vestir a camisa do empreendedor, não querem vestir a camisa do administrador, não querem a camisa do CEO, eles querem a camisa do operacional. E uma empresa não sobrevive só de operação. Então você não precisa abrir mão de usar uma boa ferramenta e de fazer um trabalho bem feito quando você tem tempo, quando é prioridade isso para você. Mas muitas vezes não é. Se você está começando sozinho no seu negócio e você precisa criar produto, atrair cliente, fazer isso, fazer aquilo, foque no básico, foque na estratégia. Vista todos os dias a camisa do CEO para garantir que você não está deixando passar nada, para garantir que você está alocando os seus recursos da maneira mais eficiente possível. Porque muitas vezes você decide começar a fazer um produto e aí você vai para a parte técnica, você vai e grava suas aulas, depois você passa um tempão editando seus vídeos para ficar perfeitos. Depois você, vou criar minha página de vendas, agora eu preciso de um vídeo de vendas, agora eu preciso de uma automação de e-mails e por aí vai. E no final o seu funil de marketing tá ali finíssimo, tá funcionando perfeitamente. Só tem um problema, não tem ninguém entrando. Por quê? Porque você tá negligenciando o que vem antes, o que é mais importante de tudo isso. Você tá alocando seus recursos no lugar errado. Como você, como um empreendedor solo, você tem limite do seu tempo que você vai investir nesse negócio, então aloque os seus recursos de forma inteligente, focando em crescer o mais rápido possível, focando em colocar cliente o mais rápido possível. Você não precisa de uma página de vendas para vender o seu produto, você precisa fazer a venda, convencer as pessoas de que aquele produto é bom para elas, mostrar que ele é bom para elas e mandar o link de vendas. É isso que você precisa fazer. Depois que você já tiver com tudo em andamento, tiver clientes entrando e chegar naquele momento que você fala, nossa, não aguento mais responder e-mail, não consigo mais, não dou mais conta, aí você já vai estar faturando o suficiente para pegar alguém para fazer essa parte operacional para você. Porque não adianta o operacional estar em dia, mas o estratégico não existe na sua empresa. E o que realmente significa ser o CEO do seu negócio hoje? Vestir a camisa do CEO todos os dias. O que deve ser prioridade para o empreendedor solo? Primeiro, você precisa ter uma visão muito clara de para onde você quer levar o seu negócio, para onde a sua empresa vai. E sabendo para onde você quer que ela vá, como que você quer crescer, você precisa se posicionar para isso. Então você precisa definir um posicionamento também bem sólido, porque é isso que vai atrair o tipo de cliente que você quer, o tipo de cliente que vai fazer essa sua visão acontecer. E essa visão são metas estratégicas, metas de faturamento, metas de crescimento. O seu posicionamento precisa ser criado em cima de uma narrativa da sua marca, algo que realmente seja útil na construção da sua autoridade online, porque é isso que vai fazer o seu negócio perdurar. É essa visão estratégica por trás de tudo que você está fazendo que define se o seu negócio é realmente um negócio. É definir prioridades e dizer não todos os dias. Esse é o papel do CEO. É otimizar o seu tempo da melhor forma possível, porque isso sim é alocação de recurso e você, sendo empreendedor solo, você tem recursos limitados e o seu foco principal precisa ser a construção
dessa sua marca, a construção da autoridade do seu negócio, da solidez, da visão do mercado sobre o seu negócio. Porque é isso que vai definir se as pessoas vão confiar em você na hora de buscar uma solução ou não. Então a sua visão desde o início precisa ser como é que eu vou criar a autoridade necessária para atrair muitos e muitos clientes. Porque você entrou no mundo dos negócios para criar uma empresa, não para criar um emprego para si mesmo. Para criar emprego para outras pessoas, para expandir as suas possibilidades e criar uma vida que você ainda não teve acesso. E como empresário, você não pode negligenciar as responsabilidades financeiras, de marketing, de vendas, de liderança, porque nesse jogo chamado criar uma empresa, você precisa jogar com seu personagem empreendedor, com seu personagem administrador, o seu personagem visionário e o personagem que sabe como colocar as coisas certas para serem executadas na hora certa. Eles precisam estar bem alimentados e apoiados para que manifestem toda essa visão grandiosa do empreendedor no mundo real. Então, daqui para frente, a hora que você se pegar assistindo um tutorial de uma ferramenta, vista a camisa do CEO e se pergunte: esse é o momento certo para o técnico atuar? Nós realmente estamos precisando de um técnico aqui agora? Ou nós estamos precisando mesmo redefinir as nossas prioridades, corrigir a nossa rota? Para onde que o nosso negócio está indo? Será que nós estamos no rumo certo de atingir as metas que nós determinamos? Nós temos metas? Ou será que a gente precisa talvez de um administrador para definir o que nós vamos fazer agora, fazer um plano agora, definir alguns processos, ver exatamente como é que nós vamos alocar os nossos recursos, né? O nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa atenção, as poucas horas que nós temos no dia? Será que a gente está alocando isso da maneira certa? Porque essa simples pergunta pode simplesmente mudar o rumo do seu negócio. Então faça a si mesmo essa pergunta agora. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se não fez sentido, amassa e joga no lixo e tá tudo certo. Hoje eu fico por aqui. A gente se vê na próxima.